É muito comum as pessoas que têm problemas mentais, problemas psicológicos, não admitirem a princípio que estão sentindo e que precisam de uma intervenção. A gente costuma chamar essa fase de negação, em que as pessoas usam como um mecanismo, às vezes, de defesa, para às vezes não conseguir, por não conseguir, às vezes, encarar uma realidade que estão vivenciando. Então, assim, num processo psicoterapêutico, esse paciente, essa pessoa que está vivenciando essa fase da sua vida, por mais que às vezes a princípio ele não consiga aderir ao tratamento, mas às vezes quando ele faz esse esforço, ou até mesmo levado por alguém, incentivado por um amigo, por um familiar, e ele realmente começa um tratamento, por exemplo, mesmo nessa fase de negação, a psicoterapia ela vai trazer uma capacidade a esse indivíduo compreender em que realmente ele precisava de tratamento. E aí quando começa, mediante suas técnicas, intervenções, e essa pessoa ele começa a se sentir melhor, isso é um incentivo e ele se sente que está no caminho certo, fazendo o tratamento. Então, assim, o tratamento psicológico, ele traz uma chance, né, uma oportunidade para que essa pessoa perceba de quão era necessário ele entrar dentro de um processo psicoterapêutico. E essa fase da negação, ela passa a entrar na fase de aceitação, em que essa pessoa sabe e começa a compreender que ela está fazendo um tratamento, que ela precisa fazer um tratamento e ela consegue se sentir bem melhor. Isso é bastante significativo dentro de todo o processo psicoterapêutico e muito comum. Claro que quando a gente fala assim, não é em regra geral, né? Todas as pessoas nessas condições, por exemplo, às vezes eles já entendem, já entram no processo psicoterapêutico, mas existe uma realidade muito grande, né? Em que muitas pessoas elas entram nesse processo de não aceitação. E dentro do processo terapêutico, né, existem técnicas que vai ser utilizada para que essa pessoa entenda que realmente ela precisa estar em tratamento. E isso é extremamente significativo, tanto para essa pessoa, tanto para os parentes, tantas pessoas que lidam com essa pessoa, tanto o meio social em que essa pessoa está, o meio profissional em que essa pessoa, às vezes, ele se sente um pouco afastado, né, devido ao problema. Então, assim, quando ele começa a voltar, né, quando ele começa a ter os seus comportamentos, né, mais assertivo do que antes, por exemplo, mediante todo o tratamento psicoterapêutico, isso é recompensador. Então, a psicoterapia, ela tem como auxiliar as pessoas com um adoecimento psicológico